Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 235, que vai ao ar no domingo, dia 6 de outubro de 2024. É um prazer enorme estar com vocês mais uma semana aqui no Tributologia. Queria agradecer o carinho, a audiência da última semana, que bateu todos os recordes. A galera aí com muitas dúvidas com relação à atualização dos imóveis, né? Eu acho que é armadilha, mas volta lá e assiste a Tributologia da semana passada. Antes de eu continuar aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para quem está assistindo pelo YouTube. E quem está ouvindo aí na sua principal plataforma de áudio, não se esqueça de avaliar o Tributologia para que outras pessoas possam saber se ele é bom ou ruim, de acordo com o gosto de vocês, o meu público preferido. Pessoal, dando sequência aqui no Tributologia de hoje, eu tenho um assunto que eu não tenho como deixar de falar. É um assunto que é uma grande decisão judicial, extremamente importante no direito tributário, que foi a decisão do STF que determinou a limitação em 100% da multa punitiva. Ou seja, não cabe mais a aplicação da multa de 150%, ressalvada a hipótese de prática reiterada. Ressalvada a hipótese de reiteração de conduta pelo contribuinte, ou seja, é uma mudança, é uma decisão importantíssima para o direito tributário, é uma decisão relevantíssima para o direito tributário, porque efetivamente ela vai trazer justiça fiscal, né? No caso concreto, o STF entendeu que a multa deve ser limitada a 100% do imposto devido. O percentual de 150% que é aplicado hoje só deve ser aplicado quando houver a reincidência da conduta sonegadora. Vamos colocar o problema aqui. A Lei 9.430, artigo 44, ela prevê que a multa em matéria tributária ela vai ser de 75%, podendo chegar a 150%, caso a autoridade fiscal identifique a presença de uma conduta violadora de direitos, caso se perceba que há uma sonegação fiscal. E aí que normalmente, quando há sonegação fiscal, você tem a representação fiscal para fins penais e a multa de 150%. Entretanto, a Lei 14.689 de 2023, que é a lei do CARF, ela já aplicou a multa menor. A lei do CARF reduziu a multa punitiva para 100%, aplicando a multa de 150% somente quando há reincidência na sonegação. Então, no primeiro momento, a multa teria que ser de 100%, chegando a 150% em caso de reiteração de conduta. Mas o mais legal dessa decisão do STF é que, na verdade, o STF foi bastante razoável, né? Aplicando aí a lógica do princípio do não confisco. O artigo 150, inciso 4 da Constituição, diz que o tributo tem que ser razoável, ou seja, o tributo não pode ser confiscatório. O tributo tem que ser razoável, ele não pode ser confiscatório. Significa dizer que não é razoável que você tenha um tributo que seja mais interessante que uma multa, que é mais interessante que o próprio tributo. E é isso que foi objeto da discussão aqui. O STF já havia decidido anteriormente, né, que não era possível uma multa muito elevada, né? O STF já havia julgado multas de 500%, multas de 300% e declarado a sua inconstitucionalidade. Isso foi lá atrás, no julgamento da ADI 551, ação direta de inconstitucionalidade 551, e a ADI 1075, ADI 1075. Lá atrás o STF então disse, olha, multa de 500%, multa de 300% é totalmente inconstitucional, tendo em vista que ela passa a ser mais interessante que o próprio tributo. Então, essa multa muito elevada viola o princípio do não confisco, que na verdade é a razoabilidade no direito tributário. O grande problema, gente, quando a gente fala
da razoabilidade no direito tributário, porque é um conceito jurídico indeterminado, né? É o juiz que vai efetivamente no seu conhecimento, né? Na sua prudência, entender o que é e o que não é confiscatório. Então, realmente é um conceito jurídico indeterminado que merece muita atenção. Então, hoje, nós temos um patamar. Eu sempre disse isso. O STF não pode funcionar como legislador positivo. Não é função do STF trabalhar como legislador positivo. Pelo contrário, cabe ao STF efetivamente interpretar a norma e não criar normas. Mas nesse caso, eu sempre defendi que o STF deveria definir um patamar. E o STF assim o fez. E o detalhe interessante é que quando o STF aplica a lei do CARF, parece que vai ser só na esfera federal, né? Mas a resposta é não. O STF estende essa decisão às esferas estaduais e municipais. Ou seja, esse limite de 100%, ele passa a ser aplicado tanto aos estados quanto aos municípios, bem como, claro, à União Federal. Então, você percebe que esse caso chegou a um denominador comum, por incrível que pareça, é um denominador comum favorável tanto ao contribuinte quanto ao fisco. Ao contribuinte é favorável porque o contribuinte vai ter uma segurança, o contribuinte vai saber efetivamente quanto é que ele vai pagar de multa, enfim, até porque atualmente quando é aplicada a multa de 150% ela é meio que discricionária, e por sua vez o fisco, por outro lado, também vai ter a tranquilidade dessa arrecadação de acordo com a lei do CARF, né? Na esfera federal vocês não têm tido muito problema, porque desde que a lei do CARF foi instituída, a multa tem sido de 100%, 150% no caso de reincidência. E efetivamente, na esfera municipal, na esfera estadual, que você vai ter impacto. Agora, você percebe um detalhe relevante desse caso concreto, né? Esse é um caso que chega no STF em 2013, sabe? Contra uma decisão do TRF da 4ª Região, que considerou a multa de 150% válida, né? Até aí também não é grandes novidades, né? Quem atua no TRF da 4ª Região, eu atuo lá. Lá eu brinco falando que é praticamente uma a câmara de gás, né? O contribuinte ele vai perder na 4ª Região, é inevitável. A derrota é certa. O TRF da 4ª Região, a derrota é certa, né? Então o que acontece? No TRF4, então o contribuinte perdeu, foi para o STF e o contribuinte então agora saiu bem sucedido dessa decisão, né? O ponto é o seguinte: o relator foi o ministro Dias Toffoli e ele entende que o percentual de 100% deve ser adotado até que seja ditada uma lei complementar, né? Esse julgado foi o recurso extraordinário 736090, recurso extraordinário 736090, que finaliza o tema 863 do STF, da repercussão geral, o tema 863 da repercussão geral. Então, no caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é limitada a 100% do débito. Pode ser aplicada a 150%, caso se verifique a reincidência da conduta lá do artigo 44, parágrafo 1º azão da Lei 9.430. Então prestem bem atenção nisso, tá? E o detalhe é que essa decisão se aplica retroativamente desde a entrada em vigor da Lei do CARF, 20 de setembro de 2023. 20 de setembro de 2023. O que é interessante, né? Porque, veja, vai ser aplicada para os autos de infração que foram lavrados, né? Depois de 20 de setembro de 2023. Então as multas de 150% já vão ser automaticamente reduzidas para 100%, o que é ótimo para os contribuintes, até mesmo para que eles possam buscar adesão a parcelamentos ou coisa do gênero, porque muitas vezes esse patamar fica de fato muito elevado, né? Há uma ressalva para as ações judiciais e processos administrativos que estejam pendentes de conclusão, tá? Então vamos lá. A lei retroage, mas os patamares são mantidos para ações judiciais e processos administrativos que estejam pendentes de conclusão até a data da publicação da legislação, tá? E aí isso aqui vai dar uma confusão, porque se tiver em fiscalização já tem que aplicar multa menor, mas se efetivamente já teve o auto de infração e está pendente a análise da esfera administrativa, por que não vai retroagir? Enfim,
Tô aqui provocando vocês. Isso aqui é uma conclusão. Tem que esperar a publicação do acórdão para a gente saber efetivamente qual vai ser o ponto de saída, de ponto de largada. Mas, a priori, pelo que eu entendi do julgamento lá no STF, eu confesso que eu acompanhei, eu particularmente não tenho uma conclusão muito clara, mas me parece que o que está pendente não vai ser aplicado, tá? Bom, então, galera, é importante lembrar que o STF agiu como legislador positivo até que haja uma lei complementar que deve trazer, de acordo com o próprio Toffoli, uma dosimetria da pena na área tributária, né? Existe hoje um PLP, um projeto de lei complementar tramitando, que é o PLP 124 de 2022. Esse PLP 124 de 2022 que efetivamente vai trazer essa dosimetria proposta aí pelo ministro Toffoli, tá? E aí que tá o detalhe, né, galera? Assim, efetivamente eu acho razoável, porque esse julgamento ele foi bom para o contribuinte, sabe? Porque você tem um parâmetro que é razoável. Porque você também não pode ter uma multa muito baixa. Uma multa muito baixa estimula o indivíduo a sonegar. É óbvio. Uma multa muito baixa, o indivíduo prefere sonegar, pagar, né? E pagar uma multa baixa. A multa tem que ser desestimuladora. A multa tem que ter uma função interventiva, uma função regulatória, né? Em economia a gente aprende que incentivos geram consequências. Uma multa baixa é um incentivo à sonegação. Uma multa alta é um desincentivo. Em compensação, ela tem que respeitar os princípios tributários. Existem direitos fundamentais que têm que ser preenchidos, têm que ser respeitados, como é o caso do princípio do não confisco. Então, eu particularmente acho que efetivamente nós temos uma decisão muito favorável para os dois lados, mas ainda temos pendente no STF de discussão de multa, tá? Não foi solucionado o problema da multa no STF, não. A gente ainda tem hoje o tema 816, que discute o limite da multa moratória. Nós temos o tema 487, que é a discussão acerca do limite na multa por atraso do pagamento, tá? E ainda tem a discussão da multa punitiva não qualificada, que é o tema 1195. Então ainda tem o tema 816, tema 487 e tema 1195 para ser julgado no STF. A solução que a gente teve agora foi do tema 863. Portanto, tem muita coisa para a gente aguardar as cenas do próximo capítulo no STF. É uma vitória para o contribuinte, é uma vitória para o fisco, porque traz uma estabilidade da relação jurídica, traz uma lógica de segurança jurídica. Agora sabe-se o que vai acontecer, né? O que antes não acontecia. Está garantida uma multa desincentivadora a condutas ilícitas por parte do contribuinte e, por outro lado, está garantida uma multa que seja razoável ao mesmo tempo. Então, ótima decisão do STF, parabéns para o STF pela sua intervenção. Eu só quero esperar a publicação do acórdão, dos votos, para que a gente possa entender melhor essa questão dos efeitos retroativos à publicação da lei. Porque se você não aplicar isso aos processos administrativos em curso, realmente você tem aí uma injustiça muito grande, porque cá entre nós, né? Se a lei já estava vigente, a lógica é a apresentação da lei, a aplicação da lei como paradigma, é óbvio que isso deveria ser aplicado, sobretudo por ser punição, deveria ser aplicado de forma retroativa, por ser mais favorável, conforme previsto no próprio CTN, artigo 106. Então, vamos torcer aí que o voto saia mais claro do que efetivamente ficou aí no julgamento. Tá bom? Pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessa tributologia. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso, e semana que vem tem mais. Um beijo enorme, até semana que vem com mais tributologia. Tchau, tchau, galera.